4 de abril de 2020, sábado. Lição 2, Jovens. Tema da semana: Revelações da Vontade Divina, parte 1. Texto-chave: leia os textos bíblicos desta semana. 1 Reis 17, 1 a 9, 1 Reis 18, 1. Graça e paz da parte do Pai. Você já deve ter ouvido algumas histórias que advertem contra os perigos de se ler passagens isoladas da Bíblia. Uma dessas histórias conta que certa mulher abriu a Bíblia aleatoriamente e correu seu dedo sobre um versículo para descobrir qual era a vontade de Deus. O versículo foi Mateus 27, 5. Então, Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Sem poder acreditar no que havia lido, ela tentou novamente, mas seu dedo parou sobre a passagem de Lucas 10, 37. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Ela orou novamente, abriu a Bíblia e dessa vez a passagem foi João 13, 27. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Em outra história, certo jovem usou o mesmo método para descobrir quem Deus havia escolhido para ser sua futura esposa. Ele abriu em um dos versos das cartas do apóstolo Paulo, que diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Naquela manhã, ele foi à igreja. Durante o culto, a equipe de louvor estava dirigindo o serviço de cânticos. A líder da equipe apresentou os componentes do grupo e depois se apresentou. O nome dela era Graça. Naquele instante, o rapaz concluiu que ela era a pessoa com quem Deus queria que ele se casasse. Depois de ouvirmos essas histórias, algumas perguntas surgem. Será que elas são verdadeiras ou são anedotas? Será que a mulher da primeira história fez o que os versículos lhe ordenaram fazer? E o jovem que desejava se casar, será que ele pediu a graça em casamento? O que teria acontecido se ele conhecesse uma outra jovem chamada Paz? Teria Deus permitido a poligamia neste caso? Há algum método para ler, estudar e interpretar as Escrituras? Como podemos descobrir a vontade de Deus? Na lição desta semana, examinaremos esses assuntos. Fim da lição. Bom dia. 5 de abril, domingo. Lição 2, Jovens. Copie 1 Reis 17, 1 a 9 e 1 Reis 18, 1 na versão bíblica de sua preferência. Se estiver com pouco tempo, copie somente os versos que lhe chamaram a atenção. Você também pode reescrever as passagens com suas palavras ou fazer um esboço do capítulo. Fim da lição. 6 de abril, segunda. Lição 2, Jovens. O contexto da passagem. A mais clara revelação da vontade de Deus se encontra na Bíblia. A segunda carta de Paulo a Timóteo diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução
na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Talvez alguns possam achar que isso impõe limitações à vontade divina. Contudo, devemos destacar que a Bíblia é a fonte principal para conhecer sua vontade. Muitos cristãos vivem dessa forma, crendo em alguma forma deísta de Deus. Ele existe e nos ama, mas é um Deus ausente que não se comunica nem interage conosco. Dessa maneira, estamos neste mundo por acaso, obrigados a tomar decisões a cada momento, mas sem saber como realizar sua vontade. No outro extremo, há o conceito de que as fontes de conhecimento da vontade divina estão em todas as coisas existentes. As pessoas que defendem essa posição creem em um Deus pateísta que está em toda parte, em tudo e dentro de todos. Assim, a vida transcende a lógica, o pensamento racional e toda forma de raciocínio coerente. Adotando essa posição, podemos acabar seguindo um caminho qualquer que nos leve para um lugar qualquer. A vontade de Deus está claramente revelada na Bíblia. Ela não é a única fonte, mas é a principal. No entanto, não podemos desconsiderar o contexto em que suas mensagens foram escritas. Os críticos dizem que as Escrituras podem ser interpretadas da maneira que você desejar, e isso é parcialmente verdade. Quando lemos certas passagens sem levar em conta o contexto ou impondo nossa opinião sobre o texto, as conclusões resultantes podem ser, na melhor das hipóteses, cômicas ou catastróficas. É preciso considerar o escopo geral que está por trás das narrativas. Durante o estudo da palavra, o Espírito Santo toca nosso coração. Quando estudamos o contexto, ele impressiona nossa mente e, ao passarmos tempo com a Bíblia, Jesus direciona nossa vida aplicando o princípio ao contexto em que estamos vivendo. Pelo fato de sermos diferentes um dos outros, a aplicação dos princípios bíblicos também será diferente. Assim, embora a vontade divina seja a mesma para todos, a aplicação dela pode ser diferente no contexto de vida de cada um. Fim da lição. 7 de abril, terça, lição 2, jovens. A aplicação da palavra de Deus. Algumas decisões da vontade divina são universais e incondicionais. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo é um evento que ocorrerá independentemente de aceitarmos ou não o plano divino. Nada irá mudar essa realidade. É a chamada vontade soberana de Deus. No entanto, há a vontade revelada de Deus. Ela se torna conhecida por meio das revelações divinas no contexto das circunstâncias pessoais de cada um de nós sob a guia do Espírito Santo. Quando precisamos tomar uma decisão, devemos buscar a Deus em oração e pedir a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia deve ser consultada a fim de encontrar contextos semelhantes à situação pela qual
estamos passando. Vamos tomar como exemplo os textos bíblicos desta semana. 1 Reis 17, 1 a 9, 1 Reis 18, 1. O que pode ser aplicado à situação que você está vivendo? Há outros textos ou passagens que podem ser analisados e comparados com esses? A lição extraída do contexto das passagens desta semana é que Elias sempre esperava pela palavra do Senhor. Ele aguardava a orientação do céu. Infelizmente, após o episódio do Monte Carmelo, Elias tomou sua própria decisão e fugiu com medo da perseguição de Jezabel. No entanto, não encontramos nenhuma passagem mencionando que ele fez isso segundo a palavra do Senhor. A oração é necessária não somente para suplicar pela ajuda divina, mas também para evitar que o coração nos engane. A Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias 17, 9. Mesmo enquanto estamos estudando a Bíblia, o coração pode ser seletivo sobre o que ele quer saber e deseja fazer. Embora alguns princípios requerem mais estudo para se entender a vontade divina, outros são bem claros. Alguns são parte da vontade soberana de Deus e outros se aplicam à circunstância em que nos encontramos. Levaremos a vida toda para compreender algumas passagens, enquanto o significado de outras será sobrenaturalmente revelado pelo Espírito Santo. Qualquer que seja o caso, mais importante até do que compreender a vontade de Deus é praticá-la e segui-la por meio da sua graça e direção. Fim da lição. 8 de abril, quarta, lição 2, jovens. Descubra a relação das passagens abaixo com os textos bíblicos-chave. 1 Reis 17, 1 a 9, 1 Reis 18, 1, da lição desta semana. Esdras 7, 10, 2 Crônicas 7, 14, 2 Timóteo 2, 14 a 16, Atos 2, 14 a 39, Salmos 119, 50, 88, 93, 165. Quais outras passagens, promessas que lhe vêm à mente em relação à conexão entre a Bíblia e a vontade de Deus? Fim da lição. 9 de abril, quinta, lição 2, jovens. Além da revelação. O estudo sistemático da Palavra de Deus, tendo como base um método correto de interpretação, confere ao leitor sincero a oportunidade de conhecer a vontade divina. Livros religiosos e comentários bíblicos ficam em segundo plano na mecânica do processo. A maior revelação não é a orientação em si. A maior revelação é a pessoa daquele que nos concede a orientação. Cristo anseia que a revelação de sua pessoa e obra seja conhecida pelos habitantes deste mundo caído. Na criação, ele revelou a Adão a beleza do universo que ele havia criado.
Para o povo de Israel, Cristo deu instruções para que construíssem um santuário a fim de poder habitar no meio deles. Por meio dos profetas, ele se revelou como o futuro Messias e Salvador. Na encarnação, ele se tornou o Deus encarnado entre nós. Na cruz, o Salvador se revelou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No estabelecimento da Igreja Apostólica, os apóstolos testemunharam da revelação da vida, morte e ressurreição de Jesus. Durante a trajetória do cristianismo, ele tem se revelado como nosso supremo sumo sacerdote e intercessor no santuário celestial. Hoje, Jesus deseja revelar sua vontade não só nos grandes movimentos da Igreja, mas também nas pequenas decisões de nossa vida. Ao longo dos 40 anos da travessia do deserto, Cristo foi à frente, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para acamparem e para mostrar-lhes o caminho que deviam seguir. Deuteronômio 1:33. Embora haja necessidade de perguntarmos que caminho seguir, em que momento, por quanto tempo e por quais meios, essas perguntas são de natureza mecânica e podem somente fornecer orientação temporária. Precisamos experimentar a revelação da vontade de Deus e refletir sobre ela. Aquele que concedeu orientação no passado a seu povo também a concederá a todo aquele que o buscar com coração sincero. O resultado dessa busca deve produzir em nós ausência de ansiedade, preocupação, tensão e apreensão na vida. Assim, devemos ler a Bíblia diariamente, seguindo a orientação do Espírito Santo. Fim da lição. Bom dia. 10 de abril, sexta, lição 2, jovens. Deus nos deu sua palavra para que pudéssemos nos familiarizar com seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele requer de nós. Quando o doutor da lei veio a Jesus com a pergunta: "Que farei para herdar a vida eterna?", o Salvador o remeteu às Escrituras, dizendo: "Que está escrito na lei? Como interpretas?" Lucas 10, 25, 26. Não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser correto, nem o que o nosso líder religioso diz ser o melhor. Nossa salvação está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Na jornada em direção ao céu, temos um mapa dando todas as indicações do caminho e não temos por que ficar fazendo conjecturas. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que há verdade e então andar na luz, estimulando outros a seguir seu exemplo. Dia após dia, devemos estudar a Bíblia com dedicação, ponderando cada pensamento e comparando uma passagem com outra. Com auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, considerando que temos que responder
por nós mesmos perante Deus. As verdades mais claramente reveladas na Bíblia têm sido envoltas em dúvida e trevas por estudiosos que, embora afirmem possuir grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Essas pessoas são falsos mestres. Foi a essa classe que Jesus declarou: provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu sentido óbvio, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. As dificuldades encontradas na Bíblia não podem ser resolvidas pelos mesmos métodos que se empregam quando se trata de problemas filosóficos. Não devemos nos dedicar ao estudo da Bíblia com aquela confiança própria apresentada por muitos quando imergem nos domínios da ciência, mas sim com uma devota dependência de Deus e um sincero desejo de saber sua vontade. Cheguemos com espírito humilde e manso para obter conhecimento do grande Eu Sou. De outro modo, anjos maus cegarão nossa mente e endurecerão nosso coração para que não sejamos impressionados pela verdade. Muitas partes da Bíblia que homens cultos declaram ser um mistério ou que não consideram importantes estão repletas de conforto e instrução para aquele que foi aluno na escola de Cristo. A compreensão da verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto aplicado à pesquisa quanto da sinceridade de propósito e do fervoroso anseio de justiça que motivam o estudante. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar ou impedir que nos afastemos do sentido das verdades de difícil compreensão. Façamos nossa a súplica do salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmos 119, 18. Muitas vezes as tentações parecem irresistíveis, porque, pela negligência da oração e do estudo da Bíblia, aquele que é tentado não consegue se lembrar facilmente das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Por outro lado, anjos estão ao redor daqueles que desejam ser ensinados nas coisas divinas e nos momentos de maior necessidade. Fazem com que se lembre exatamente das verdades de que necessitam. Jesus prometeu aos seus discípulos o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 598 a 600. Fim da lição.